Fala galera, beleza? Então, vamos falar de futebol? Bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo, curte, compartilhe o vídeo, já se inscreve, não esquece de se inscrever que é muito importante para mim. Nesse canal aqui a gente vai falar basicamente sobre futebol e sobre esportes em geral, o que está acontecendo pelo mundo dos esportes e do futebol, principalmente do futebol, sem mimimi, sem enrolação, então vamos direto ao assunto. E o tema de hoje é demitir ou não demitir. Eis a questão. Vamos falar sobre o futebol brasileiro hoje. Né? A gente já tá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já não, né? A gente está no início de fevereiro. Hoje a gente está gravando aqui no início de fevereiro. E já tiveram 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Os estaduais pegando fogo, já chegando nas retas finais. Daqui a pouco já está chegando aí Sul-Americana, Copa do Brasil. E eu volto a repetir. Estamos em fevereiro e já se escuta falar sobre demissão de técnicos. Vamos entender o que está acontecendo? Primeiro, nós estamos num ano atípico. O calendário esse ano é muito diferente do que a gente está acostumado. Esse ano nós temos Copa do Mundo, né? O calendário do ano passado já foi um calendário muito ruim, porque os times terminaram a temporada lá para meado de dezembro e a gente e já teve jogo no início de janeiro, dia 8, dia 12 de janeiro, o Campeonato Carioca já estava bombando, já estava tendo jogo. E jogo importante, porque o Carioca hoje tem menos datas e acaba criando uma armadilha para os clubes de achar que não vamos ligar para o estadual, vamos deixar para lá, dá para empurrando com a barriga com o time sub-20, com o time misto, com o time reserva e que vai dar tudo certo. O Campeonato Carioca, por exemplo, é um exemplo de armadilha. O Campeonato Carioca hoje, você tem 6 rodadas, sendo que as 3 primeiras você pode jogar com um time misto ou com um time sub-20. E nesse grupo com 6 times, 4 se classificam para as fases principais e os outros 2 são obrigados a jogar um torneio mata-mata para ver quem vai ser rebaixado. Um torneio mata-mata não, desculpa. Um quadrangular de pontos corridos, todos contra todos, para ver quem vai ser rebaixado. O Campeonato Paulista é uma loucura. Eles usaram o mesmo sistema da Champions, sendo que os grandes têm clássicos quase toda a rodada. Tem quase toda a rodada do Campeonato Paulista, tem clássico. O Santos está ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista. O São Paulo está ameaçado de rebaixamento. No Rio de Janeiro, o Vasco e o Flamengo jogam a última rodada sem saber se vão se classificar ou se vão jogar um quadrangular da morte para ver quem vai ser rebaixado no ano que vem. Então, assim, os times não tiveram tempo de se preparar. Normalmente, o que acontece? Você chega no início do ano com um planejamento de... Pelo menos foi assim nos últimos anos. Os times grandes. Vamos usar o Campeonato Carioca como um laboratório para preparar o time. Pelo menos o início do Campeonato Carioca. Vamos preparar os campeonatos estaduais como um laboratório para preparar os times. E você vai montando um time, que é o que está acontecendo agora também. Você vai montando o time porque a janela vai até março. Você tem transferência, tem jogador chegando. Toda semana tem jogador chegando no aeroporto pro teu time. Jogador que estava sem jogar, jogador que treinava, mas que não conhece o país, jogador que já estava muito tempo lá fora e apesar de ser brasileiro tem que se readaptar. Só que os caras estão chegando no sábado e estão jogando na quarta. Então assim, o calendário esse ano está muito louco. Muito louco. O que dá para se ver até o momento? Jogadores fora de forma, times caindo muito de qualidade no segundo tempo, times desentrosados, e aí você olha para os times e você fala assim, Bruno, mas isso daí, então é normal, né? É normal de que se tenha uma paciência. Esse ano não tem como ter paciência. Por quê? Foi como eu disse, estamos em fevereiro, já se passaram 2 rodadas do Campeonato Brasileiro,
de 38, já foram 2. Agora só tem 36. Até a Copa do Mundo vai ter quase meio turno de Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, são 18 rodadas até a Copa do Mundo. Até a parada da Copa do Mundo. Que é quando os times planejaram, alguns times planejaram fazer aquela pausa para os jogadores descansarem, para tentar fazer uma pré-temporada ali no meio da temporada. Só que ainda tem a questão dos jogadores que vão ser convocados para a Copa, porque se você tem um investimento muito grande, você tem jogadores de qualidade que vão disputar a Copa. Entendeu? Então, assim, o calendário tá muito louco, muito louco. E aí, o porquê desse vídeo? Porque ontem, assim, ontem foi mais latente em 2 técnicos que eu vou falar aqui, e no domingo é um terceiro, que esse terceiro, então, eu acho maluquice, tá? As semelhanças de Tite, Diniz e Felipe Luiz. Você deve estar falando assim, Bruno, você está ficando maluco. Você vai buscar semelhança no trabalho do Tite, do Cruzeiro, que começou o trabalho agora em janeiro. O Felipe Luiz, que está no time do Flamengo desde 2024, desde meados de 2024, e do Diniz, que está no Vasco desde meados de 2025. Sim, meus amigos, vamos buscar essas semelhanças. Quais são as semelhanças? Me diz uma coisa, vou fazer um desafio para você. Cite pelo menos 3 times no Brasil que hoje estejam apresentando um bom futebol. Hoje, dia 6 de fevereiro, me cita 3 times do Brasil que estejam apresentando um bom futebol. Responde aí que eu quero ver. Responde aí nos comentários. Não conseguiu, né? 3 times no Brasil que estejam mantendo uma regularidade nesse ano de Campeonato Brasileiro. Não existe. Pelos problemas já citados atrás. Pelos problemas que eu já citei. Né? A questão do calendário, a questão de você não ter uma pré-temporada de qualidade, a questão de você ter jogadores chegando todos os dias para completar, para montar esse time. Então, assim, na minha percepção, pela loucura do calendário, a gente vai conseguir ver como os times vão se portar durante o ano, talvez a partir do mês que vem, a partir de março. Porque aí você já teve um tempo para os jogadores todos estarem em forma, os jogadores já vão estar integrados no clube. Só que assim, nesse início de ano, os técnicos não estão tendo tempo para treinar. O Vasco jogou ontem, quinta-feira, hoje é sexta-feira. O Vasco jogou ontem, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, em casa. Domingo, joga um clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Estadual, valendo vaga, e é aquela história que eu falei, ou se classifica para jogar as quartas de final do Carioca, ou se classifica para jogar um torneio da morte, para ver quem vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Carioca. E outra, de 4 times, a gente pode ter 2 grandes brigando para não cair, Vasco e Flamengo, que são os times em piores condições hoje, os times grandes em piores condições hoje no Campeonato Carioca. Então você fala, e aí Bruno, quais são as semelhanças entre esses 3 técnicos? A semelhança é exatamente essa, gente. O ano está começando agora, e os times não estão formados. Não tem ninguém jogando bem no Campeonato Brasileiro. E aí eu escuto, domingo passado, o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil. O trabalho do Felipe Luiz, pela primeira vez, está encontrando uma turbulência maior, porque é a primeira vez que o Flamengo fica 4 jogos sem vencer no comando do Felipe Luiz. Isso é preocupante para o Felipe Luiz? Para mim, não. O Flamengo vai brigar por todos os títulos do campeonato do ano. O Flamengo vai brigar por Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo vai brigar por esses títulos. Por quê? Tem uma equipe muito forte.
Só que aí vem aquela galera e fala que o Felipe Luiz é estagiário, que o Felipe Luiz não está pronto ainda, que o Felipe Luiz não... Felipe Luiz fez um excelente trabalho em 2025, salvando 2024 do Flamengo com aquela Copa do Brasil, depois de trabalhos muito ruins, inclusive de um técnico que eu vou falar aqui. Felipe Luiz fez um 2025 de sonho para a torcida do Flamengo. E Felipe Luiz começa 2026 com uma esperança muito grande, porque manteve um elenco que foi campeão de tudo ano passado, não perdeu nenhuma peça assim importante, e ainda trouxe o jogador mais caro, a compra mais cara do futebol brasileiro atualmente, que é o Lucas Paquetá, gente. O Lucas Paquetá, que é há alguns anos um grande nome do meio-campo da seleção brasileira. Entendeu? Teve envolvido em algumas polêmicas e tal, mas é um grande jogador. Isso é incontestável. Pro Campeonato Brasileiro é incontestável. Perder um gol que não se pode perder, que um jogador do tamanho dele não pode perder, ainda mais numa final. Falhou nesse último jogo do Flamengo contra o Internacional. Mas é aquilo, o cara tá entrando no ritmo, o cara tá entrando, tá conhecendo o que é o Flamengo hoje e o trabalho do Felipe Luiz. Não se pode esperar que um jogador chegue no domingo e que na quarta-feira ele entre no jogo e faça 3, 4 gols. O trabalho do Tite, o trabalho do Tite no Cruzeiro é um trabalho que leva tempo. Ele está conhecendo os jogadores estão conhecendo o estilo de jogo dele, os jogadores não estão em forma. O principal jogador contratado para essa temporada, que é o Gerson, chegou ontem também e que precisa se adaptar ao time. É um grande jogador, eu acredito que o Cruzeiro também vai voar esse ano, quando o time estiver todo em forma. Quando o Caio Jorge voltar a fazer os gols e ganhar a confiança que ele tinha no passado, quando o Gerson entrar nesse meio de campo, eu acho que esse time do Cruzeiro ainda vai dar liga, mas é preciso ter paciência com o trabalho. Não dá para você acabar com o trabalho do Tite agora. Basta você lembrar que o maior trabalho da carreira do Tite começou com um fracasso na pré-Libertadores, que foi o Corinthians. Aquele Corinthians lá atrás, que o Andrei Sanches na época bancou a permanência do Tite, quando muitos pediam para o Tite ser demitido. E o Tite ficou e levou o Corinthians para a maior temporada de sua história. O Fernando Diniz, o Vasco está sendo remontado. O Vasco, a cada semana, chegam 2 jogadores ou 3. E esses 2 jogadores estão tendo que entrar e mostrar que vão fazer. Por quê? O Vasco, ano passado, perdeu os seus 2 principais artilheiros do ano passado, que eram o Ryan e o Verratti. Então, assim, o Diniz está tendo que remontar esse ataque, né? Os jogadores estão chegando, né? Como é que você vai colocar a culpa num treinador quando o seu time, e você pedir para o seu treinador ser demitido, quando o seu time dá 30 chutes no gol numa partida, tem pelo menos 4 chances claríssimas, o seu centroavante perde gols inacreditáveis na frente da área, como é que você vai pedir a demissão desse treinador, gente? Assim, o torcedor do Vasco eu entendo que está muito machucado pelos anos que tem se passado, pelo trabalho do Diniz ano passado que não teve grandes resultados, muito pelo contrário, teve um aproveitamento muito ruim. Eu até acredito que se fosse um outro treinador já teria sido demitido ano passado, mas ano passado o Vasco tinha um problema de não ter banco de reservas, né? O Vasco, quando chegava no segundo tempo, que era preciso mexer, o Vasco não tinha peça. O Ryan, muitas das vezes, levou esse time nas costas, de pegar a bola, meter debaixo do braço e resolver. O Nuno, gente, está indo para sua 2ª temporada sem férias. Não dá para cobrar muita coisa de um jogador que já tem 2 temporadas que não tira férias em condições.
Ele veio de metade da temporada europeia, entrou no time e não saiu mais, ficou fora de pouquíssimos jogos, e esse ano, de novo, tá o tempo todo. O futebol hoje é físico do jeito que é, não comporta isso. Então é preciso ter paciência, gente. Não dá para mandar embora agora. Na minha opinião, eu acho que a partir de março é que a gente tem que falar. O trabalho deu certo? O time está mostrando alguma evolução? O time mostra que vai evoluir? Sim. Vamos lá, continuamos o trabalho. Não, aí você pensa em mudar. Aí você pensa em um novo treinador se o trabalho não estiver evoluindo, né? Mas assim, para os torcedores que já estão pedindo a cabeça desses treinadores, só em um caso eu consigo dar um pouquinho de razão, né? Que é justamente no caso do Diniz, pelo trabalho muito ruim que ele fez ano passado. Agora, você pedir a demissão de Felipe Luiz e de Tite nessa altura do campeonato, eu acho que é você jogar um planejamento fora, né? No início do ano. Então é isso, gente. É mais ou menos isso. Eu sou contra a demissão desses treinadores agora. Eu acho que que o trabalho tem que continuar até para ver a montagem dos times e ver como é que esses times reagem. Mas me diz aí o que você acha, tá? Comenta aqui embaixo. Diz se você acha que eu tô certo, se eu tô errado. Dá sua opinião que eu quero escutar você, tá bom? Ó, não esquece, dá o like, ativa o sininho, porque esse é o primeiro de muitos vídeos desse canal. E eu pretendo postar vídeo toda semana. Ainda vou decidir uma data, um dia da semana certa para publicação dos vídeos. Mas me ajuda aí, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha com esse teu amigo que gosta de futebol, com aquele teu amigo corneteiro, que só fala mal do teu time, que quer que tudo se acabe logo e tal, tá? Valeu, galera, dá uma força aí, obrigado, tamo junto, vamos falar de futebol.